pequena casa caiu. Mas um sábio homem construiu em uma rocha. Veio a chuva forte, chua, chua, chua. Um vento muito forte soprou contra aquela casa e a pequena casa resistiu. Chua. Sábio como aquele incrível homem, levar sempre Cristo em meu coração, praticar as boas coisas que tenho aprendido, resistindo à tentação, resistindo à tentação, resistindo à tentação. Feliz sábado! Sejam todos bem-vindos a mais um culto, a mais uma escola sabatina. Que bom nós estarmos entrando dentro da sua casa, dentro do seu lar, para mais este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Depois de uma semana de trabalhos, correrias, atividades, e agora Deus nos proporciona esta maravilhosa oportunidade de estarmos juntos para mais um culto de louvor. O nosso desejo é que Deus possa estar com você nesse momento. Vamos esquecer dos nossos problemas, das nossas dificuldades e vamos centralizar nossas mentes em Jesus, na sua palavra e no Salvador. Não se esqueça de divulgar este culto, este programa, para que mais vidas sejam impactadas e mais vidas sejam abençoadas. Para a nossa reflexão e oração, nós iremos meditar na Bíblia Sagrada, no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. A palavra de Deus diz assim: Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amém. Meditando nesse pensamento sagrado, neste momento vou me ajoelhar, se você também puder se ajoelhar na sua casa, e nós vamos orar ao Senhor. Querido Salvador Jesus, muito obrigado pelas tuas bênçãos, pela tua misericórdia, por uma semana de trabalhos e por neste momento estarmos no santo sábado, o dia que o Senhor separou e consagrou para louvarmos o teu nome. Que o teu Santo Espírito possa estar conosco nesta manhã. Abençoe este culto para que vidas possam ser abençoadas e impactadas. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vezes neste mundo já deixei de sonhar, até mesmo pensei de Jesus me afastar. Mas Ele me diz: filho, não pare de lutar. Estou com você e comigo tudo pode fazer. Somos jovens e podemos sonhar o mais alto, até o céu alcançar. O Senhor já prometeu que conosco estará, e sonhando alto, com as mãos unidas, nós vamos juntos ao céu chegar. O Mestre já nos disse que fácil não será.
e guiados pelas mãos de Jesus, conduzidos por seus planos de luz. seu sonho em nós se realizará. Somos jovens e podemos sonhar o mais alto até o céu alcançar. O Senhor já prometeu e conosco estará, e sonhando alto com as mãos unidas, nós vamos juntos ao céu chegar. E sonhando alto com as mãos unidas, nós vamos juntos ao céu chegar. Linda melodia que você acabou de ouvir, Sonhando Alto, que os nossos sonhos possam ser igual os sonhos de Deus. Queridos, nosso culto hoje está uma bênção, queremos convidar você a nos ajudar a divulgar a verdade presente. Compartilhe o link dessa transmissão, clique em compartilhar, colhe esse link nos seus grupos do WhatsApp, na sua lista de transmissão, para que mais vidas sejam impactadas e mais vidas possam receber a mensagem do Evangelho, pois o nosso lema é pregar o Evangelho a todo mundo, a toda nação. Não se esqueça, além de compartilhar, de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. E quanto mais inscritos nós temos, o canal ajuda o canal a crescer, e crescendo a gente chega a mais lugares. Então, compartilhar, dar o seu like, que é muito importante. Quanto mais likes nós recebemos, mais a mensagem será espalhada. E você, já deu o seu like? Clicou naquela mãozinha? Vamos fazer isso agora? Pega o seu celular e vamos dar o nosso like. Pronto. Dando o nosso like, o YouTube vai espalhar para mais pessoas. Nós chegamos agora a um momento todo especial, que é o coração da Escola Sabatina, que é a nossa lição da Escola Bíblica, que nós chamamos de lição da Escola Sabatina, que nós já estudamos durante a semana. E você pode também estudar a lição na sua casa. Você pode ter a lição impressa ou também no aplicativo. Então, nós temos o nosso aplicativo e o tema da nossa lição é Relembrando Admoestações. Você pode entrar, por exemplo, no Play Store e você vai digitar SDAMR e vai baixar o aplicativo. E você vai ter acesso ao nosso inário, você vai ter acesso a várias traduções da Bíblia em diversos idiomas e também a alguns livros, algumas meditações muito importantes. Então, vale a pena você baixar o aplicativo SDAMR. Queridos, neste momento, então, nós vamos para a nossa lição. E está a cargo do nosso irmão Sênio Valenzuela, que é o nosso missionário aqui na sede, na igreja de Ji-Paraná, em Rondônia. Vamos ouvir neste momento. Olá, feliz sábado, que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Eu sou muito contente de estar aqui diante de vocês para mais uma vez estudar nossa lição da Escola Sabatina. E eu quero convidar a vocês para que pegue sua lição da Escola Sabatina, se você tem a lição em físico, se você tem a lição em seu telefone, vamos todos abrir nossa lição para ver, para aprender dessa lição maravilhosa que Deus deseja que compreendamos neste dia do Senhor, neste dia sábado, um dia maravilhoso. Bora, vamos todos então. A lição ela tem como título Relembrando Admoestações. Que interessante título que Deus ha preparado para nós. E o versículo de introdução nós encontramos no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 13, versículo 12 e 13.
Um texto maravilhoso. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Que interessante tópico, que interessante pensamento que a Bíblia apresenta para nós. E o texto de introdução fala assim: Cristo, nosso substituto, deveria sofrer fora do perímetro de Jerusalém. Ele morreu fora da porta, onde criminosos e assassinos eram executados. Cheias de significado são estas palavras: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Então aqui resume de uma maneira interessante qual foi o ministério de Cristo e como ele conseguiu sofrer por você e por mim. Ele ocupou esse lugar que nós precisávamos ou que estávamos de alguma maneira destinados a ocupar. Ele ocupou esse lugar por nós, pagou a dívida e dessa maneira hoje nós estamos aqui estudando esta lição maravilhosa. E como nós falamos no princípio, o tópico da lição vem falando sobre relembrando amonestações, né? E o tópico do dia domingo, qual era o problema específico da igreja de Éfeso? Ou seja, está falando sobre amor fraternal. E nesse tópico está falando algo muito interessante. Deus enviou algumas mensagens para algumas igrejas, né? Através de João. João, então, era aquela pessoa que Deus escolheu para que ele escrevera aquelas mensagens que precisavam chegar àquelas igrejas que representavam a igreja de Deus, mas em diferentes períodos, em diferentes épocas. Existiam muitas igrejas. A igreja de Deus é só uma. Só que estas igrejas representam como a igreja de Deus atravessou por diferentes períodos. No caso, nós estaremos falando da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, queridos amigos, queridos internautas, a igreja de Éfeso era uma igreja muito ativa, missionária, visitava, hospedava. A igreja de Éfeso era uma igreja que tinha o Espírito do Senhor, o Espírito missionário. Eles se preocupavam entre eles. Os irmãos visitavam uns aos outros, se preocupavam se alguma pessoa tinha alguma necessidade, eles procuravam suprir essa necessidade. Se algum deles estava doente, eles visitavam a eles, procuravam o que era necessário para que ele recuperasse a saúde. Todos se ajudavam. Eram muito zelosos no Evangelho, na pregação do Evangelho. Faziam obra missionária, se uniam em projetos missionários, faziam campanhas missionárias. E era assim como muitas pessoas conheciam do Senhor Jesus Cristo. Mas, em um tempo, chegaram a um ponto que a frialdade começou a introduzir-se na igreja. Aqueles irmãos, aquelas pessoas que eram muito animadas, começaram a enfriar-se. Agora não visitavam, agora de alguma maneira, por causa do sol forte, a chuva, poderia ser que não faziam a obra de Deus como antes no princípio. Quizás não começaram a descuidar a hospitalidade entre eles. E algo muito interessante também, que eles escutaram muito tempo as verdades, que agora começaram a entrar em um espaço de conforto. Ou seja, para eles eram verdades repetidas muitas vezes. Eles desejavam algo novo, uma novidade, alguma verdade nova. Os mais jovens queriam fazer alguma novidade, mas aqui a história, o tópico, fala que por causa disso se evidenciou a frialdade entre eles. E nós vemos aqui, queridos internautas, que Deus enviou esta mensagem para esta igreja,
para a igreja de Éfeso, como nós falamos, uma igreja muito animada, muito zelosa na parte evangelística, mas começou a decair espiritualmente. E Deus enviou uma mensagem para eles. Essa mensagem nós encontramos aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5. Que fala a palavra de Deus? A palavra de Deus fala: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então nós vemos que Deus enviou uma mensagem através de João para que esta igreja se arrependera. Deus estava falando para eles que havia deixado o seu primeiro amor. Um dos problemas, queridos amigos, do ser humano é que o ser humano deixa de fazer as coisas que Deus agrada muito. Então, muitas vezes, Deus não vai a julgar a você por aquelas coisas que faz, sino aquelas coisas que você deixa de fazer, que sabendo que deve fazer, não faz. Então, com a ajuda de Deus, precisamos voltar a nosso primeiro amor. Muitas vezes nós poderíamos estar passando a mesma experiência da igreja de Éfeso. Quizás antes, no momento de eu iniciar no caminho do Senhor, eu era muito zeloso, animado, assistia à igreja, mesmo que chovera ou não, mesmo que fazia sol ou não, um sol forte, mesmo assim eu assistia à igreja, mesmo que ficava muito longe, aquela pessoa que desejava conhecer a Cristo, mesmo assim eu procurava chegar. Mas poderia ser que hoje não é assim. Pode ser que eu veja o sol, nossa, está muito quente, agora eu acho que vou descansar um pouquinho. Pode ser que esse zelo começou a enfraquecer. E por isso que Deus envia essa mensagem para nós hoje. Precisamos voltar a esse primeiro amor. Precisamos voltar novamente a essa condição maravilhosa onde compartilhamos com outras pessoas do amor maravilhoso de Cristo Jesus. E dessa maneira muitas pessoas se convencerão, se converterão, porque verão em nós esse verdadeiro amor, esse amor fraternal entre irmãos, visitando uns aos outros, orando uns pelos outros, preocupando-nos uns pelos outros. Esse é o Espírito de Cristo Jesus. E por isso que este tópico nos estava falando sobre esse amor fraternal que a igreja de Éfeso deixou, que hoje nós poderíamos estar deixando, mas também que Deus nos dá uma oportunidade para voltar a esse primeiro amor. A segunda-feira nos fala sobre uma bela qualidade cristã. E entre as características da vida cristã se evidencia a hospitalidade. Ou seja, na igreja de Éfeso se praticava a hospitalidade, mas infelizmente eles deixaram de praticar, por falar de alguma maneira. Hoje nós precisamos praticar também a hospitalidade. E você se estaria perguntando, o que é hospitalidade? Eu encontrei uma definição interessante no dicionário que fala assim: hospitalidade é o ato de hospedar, ou seja, receber e cuidar de alguém. Interessante esta definição. Por quê? Porque muitas vezes nós compreendemos esta palavra de uma maneira incompleta. Pensamos que hospedar, hospitalidade, é somente receber alguém em casa. Mas aqui vem falando, a definição desta palavra vem falando que hospitalidade também é quando você cuida dessa pessoa, quando você se preocupa dessa pessoa, quando você não só hospeda naquele momento, senão também que continua ou faz um seguimento do cuidado daquela pessoa. Muitas vezes a pessoa chega com um desejo de sentir esse sentimento de família. Quizás ele está cansado, deseja abrir seu coração, e nós precisamos abrir também nosso coração para que essa pessoa possa de alguma maneira sentir-se como em família. Essa pessoa que não sabemos muitas vezes de onde ela vem e por onde ele ha passado, quantos dias quizás ha deixado de comer, e agora ela precisa desse amor fraternal. Então Deus nos convida para praticar a hospitalidade. A hospitalidade, queridos amigos internautas, é um privilégio, é uma bênção. Sabem por que uma bênção? Aqui neste tópico,
vem falando que muitas vezes a hospitalidade não se compreende bem e que de alguma maneira precisa ser compreendida até tal ponto que esse espírito possa paralisar o egoísmo de nosso coração. É uma bênção porque ela elimina o egoísmo de nosso coração, de nossa alma, né? E para interagir um pouco, que personagem esta lição estava colocando como exemplo? Vamos colocar todos, vamos a interagir, coloque ali em o chat qual eram aquelas pessoas que Deus considerou e que elas praticaram a hospitalidade em sua vida. Vamos colocar ali no chat, vamos todos a comentar qual eram aquelas pessoas que Deus utilizou para deixar para nós uma grande lição. Muito bem, aqui nos vem falando sobre dois homens que muitos de nós lembram perfeitamente. E esses homens se chamavam Abraão e Ló. Então, estas pessoas tinham uma educação interessante, eu acho uma educação muito interessante, porque elas, quando veiam as pessoas que estavam chegando à sua casa, elas praticavam a hospitalidade. Elas se colocavam de joelho, inclusive, recebiam aquelas pessoas da melhor maneira, convidavam a entrar à sua casa e também a formar parte daquele alimento maravilhoso preparado por suas esposas, né? Ló também alcançou essa experiência e eles foram considerados na história e colocados na palavra de Deus precisamente para isso, queridos amigos, porque a hospitalidade deixa para nós muitas bênçãos. Às vezes não sabemos que tipo de pessoa estamos hospedando, poderiam ser anjos. E precisamente a história, o tópico da lição nos vem falando que eles hospedaram anjos. Realmente estavam hospedando anjos. Muitas vezes nós também precisamos hospedar as pessoas porque existe um princípio. E esse princípio é que forma parte do governo de Deus, que é a hospitalidade. E também que não sabemos se são anjos. Então, pelo fato de não saber que são anjos, precisamos dar um melhor atendimento, né? Eu achei algo muito interessante nesta lição, neste tópico especificamente, sabem? O que você achou? Vamos escrever no chat. O que você aprendeu neste tópico? Eu vou compartilhar com vocês o que eu aprendi. E eu acredito que você também aprendeu algo muito maravilhoso. Eu aprendi que estas pessoas que hospedaram, no caso de Abraão, Ló, a Bíblia não registra algum momento em que eles passaram alguma dificuldade, que fez falta alguma coisa em seu lar. Não faltou alimento, pelo contrário, eles tinham muito alimento, né? Então, uma das bênçãos são isso. Quando você hospeda alguém em sua casa, então você receberá uma bênção. Você receberá saúde, você receberá muitas bênçãos, por exemplo, como quais? Não faltará nenhuma coisa em sua casa. Alimento sempre você vai ter. Então, é muito interessante porque Deus não faz as coisas por fazer. Tudo tem um propósito. Tem uma bênção, por quê? Porque esse egoísmo que muitas vezes fica em nosso coração, então ele vai embora. Por quê? Porque então nós estamos praticando um princípio divino, um princípio de Deus. Então, meus queridos amigos, outra das coisas interessantes que nossa lição vem falando é sobre o tópico de terça-feira, o casamento é honroso. Então, nós sabemos que o casamento é uma instituição divina, uma instituição que Deus criou e que Ele foi aquele que abençoou aquele casamento, aquele casal, ou seja, nossos primeiros pais, Adão e Eva. E segundo as diretrizes, os princípios que Ele especificou sobre o casamento, era que quando o homem e a mulher se casam, não
tem o propósito de separar-se. Ou seja, Deus criou o casamento para jamais separar-se. A única maneira que eles conseguiram separar-se é através da morte, que por causa do pecado, então entrou, e somente isso apartaria a estas pessoas, afastaria estas pessoas. E algo muito interessante que eu quero fazer menção é que, por causa da dureza do coração, naquele tempo de Moisés, foi permitido o divórcio. Hoje nós vemos como muitas pessoas se casam e imediatamente se divorciam, né? Se separam, se afastam umas das outras. E nós vemos que nunca foi o propósito divino. Uma coisa é a permissibilidade de Deus e outra coisa muito diferente é a vontade de Deus. Então, não foi a vontade de Deus que o homem e a mulher, quando se casam, se separem. Nunca foi a vontade de Deus. Mas, por causa da dureza do coração, Deus permitiu o divórcio, né? Perdão, Moisés permitiu, então, o divórcio. Moisés. E Cristo falou, então, para os fariseus que, por causa da dureza dos corações, então, foi permitido o divórcio. Mas nunca foi o propósito de Deus que tanto o homem como a mulher se separaram, né? Hoje, nós vemos também que é muito interessante nós considerar que o matrimônio, ele é Deus faz uma comparação como aquela relação que existe entre o povo de Deus e Cristo, entre sua igreja e Cristo, né? Então, nós precisamos aprender desse tipo de relacionamento que Deus, ou que Cristo compara, né? Através do casamento. Assim como o homem precisa cuidar da igreja, assim como o homem precisa cuidar de sua esposa, assim também Cristo cuida de sua igreja. Então, é muito interessante essas aplicações, porque, de alguma maneira, hoje, essa instituição divina precisa ser restaurada, porque é uma instituição divina. Muito bem, aqui nós vem falando também em quarta-feira a respeito para com os líderes fiéis, né? Então, muitas vezes, hoje especialmente, esse respeito que antes se tinha hacia um pastor, hacia um missionário, hacia um obreiro, muitas vezes se ha perdido, né? Hoje, Deus convida você, também me convida a mim para respeitar a estas pessoas fiéis, a estas pessoas que foram reconhecidas por Deus, que foram escolhidas por Deus para levar a mensagem, para liderar uma igreja. Nós precisamos respeitar, reconhecer essas pessoas que são enviadas por Deus. E a lição vem falando especificamente sobre aquelas pessoas, aqueles líderes, aqueles pastores que consagram sua vida a Deus, que procuram falar com Deus bem cedo, que estudam a palavra de Deus, que passam um tempo em reflexão com Deus, em comunhão com Deus. Aquelas pessoas que procuram andar segundo a vontade de Deus, que não dão um passo sem antes perguntar se é a vontade de Deus. Esse tipo de pessoas são o que nós precisamos reconhecer e respeitar também. E também aqui vem falando algo muito interessante sobre este tópico, e é precisamente o que acontece quando nós não reconhecemos a essas pessoas como líderes, a essas pessoas que Deus colocou como líderes. Não foi qualquer pessoa que colocou ali a essa pessoa, foi Deus mesmo. Considerando o contexto, considerando que essa pessoa é uma pessoa consagrada, uma pessoa que fala com Deus, que estuda a palavra de Deus, que passa tempo falando com Deus, essa pessoa, esse contexto, é precisamente, nós precisamos considerar o que acontece quando não reconhecemos a essas pessoas. Aqui apresentava um exemplo muito interessante, e precisamente estava apresentando o exemplo de Moisés. Moisés, sendo chamado por Deus para fazer uma missão, ele não foi reconhecido por Maria, irmã de Arão. Arão também caiu nesse assunto,
E Deus chamou a eles. Vamos fora da tenda. Chamou a Arão, chamou a Maria, a Miriam, e falou com eles sobre esse propósito que Deus havia estabelecido, que Moisés fora o líder. E nós conhecemos a história, conhecemos que ela recebeu uma disciplina e que hoje também nós poderíamos receber, quizá não igual a ela, mas Deus quer falar para nós que todos aqueles que não reconhecem aos líderes que Ele colocou, então, de alguma maneira, receberão uma disciplina. Que tipo de disciplina? Só Ele conhecerá em seu momento, né? E por isso que nós estamos convidados para respeitar aquelas pessoas, aqueles instrumentos que Deus está usando para fazer sua obra, né? E aqui também vem falando este interessante tópico, que muitas vezes se ha perdido esse princípio. Hoje se ha perdido. Já muitas vezes não se reconhece ao pastor, não se reconhece ao obreiro como digamos assim, como um instrumento de Deus. E que se termina fazendo? Se termina desobedecendo a essas pessoas. Por quê? Precisamente porque não se reconhece. Então precisamos obedecer a estas pessoas também, sempre quando eles estejam no caminho certo do Senhor. Precisamos obedecer com a ajuda de Deus. E finalmente aqui nos vem falando sobre Jesus sempre é o mesmo. Então, Ele nunca mudou. Jesus Cristo, quando tomou a humanidade, Ele sempre continuou sendo igual. Então, Ele não deixou de ser Deus. Ele continuou sendo Deus. Só que agora tinha que cumprir outra missão, que era a missão de morrer por nós, né? Agora não somente era Deus, agora também tomou a forma humana. E mesmo assim, Ele não deixou de ser igual. Sempre foi o mesmo, sempre foi humilde, sempre Ele se submeteu, obedeceu a seu Pai. Mesmo que Ele era Deus, Ele obedeceu a seu Pai em tudo. Em tudo. Então nós precisamos também assim ter esse caráter em nossa vida, obedecer a nossos pais, os filhos obedecer a seus pais, obedecer aquelas pessoas. Provérbios fala que nós também precisamos obedecer aquelas pessoas que têm cana, né, em sua cabeça, que definem a experiência. Também precisamos obedecer as autoridades, sempre quando estejam no caminho certo, né? Que agradem a Deus, precisamos obedecer. E especialmente precisamos obedecer e respeitar e reconhecer aos pastores, que são instrumentos de Deus para fazer a obra, para cumprir a obra de Deus. Então, que Deus possa ajudar-nos, queridos amigos internautas. Agradecemos a Deus por ter uma lição maravilhosa. Eu acredito que aprendemos muito nesta lição. Que Deus possa abençoar a você em sua casa, em seu lar, a sua família, seu vizinho. Tudo quanto você tem possa ser abençoado por Deus. E eu quero convidar a você também para que procuremos passar este dia maravilhoso nas mãos de Deus, que permitamos que o Espírito Santo obre em nossa vida, em nosso coração, e que toda esta teoria que nós falamos hoje possa ser uma realidade. Que Deus abençoe. Agradecemos ao irmão Sênio Valenzuela por nos passar tão importante lição, que possa ficar gravada em seu coração. E vamos nos preparar, que na semana que vem temos já a lição da Escola Sabatina do novo trimestre, que vai trazer assuntos e temas importantíssimos. Não fique fora dessa. Nós chegamos agora a um momento todo especial. Neste momento, é o momento da gratidão, onde nós agradecemos a Deus por tantas e poderosas bênçãos que Ele tem derramado sobre nossas vidas. E a nossa vida é uma vida de missão. Deus nos colocou neste mundo para servir, para apoiar a sua palavra e para apoiar o Evangelho. E eu também quero fazer aqui um apelo a você que é o nosso internauta, é o nosso inscrito, mesmo que você não seja inscrito, mas você gosta de ajudar a obra de Deus, nós precisamos da sua ajuda para que o Evangelho possa chegar mais longe
para que mais vidas elas possam ser impactadas com a mensagem do Evangelho Eterno. Neste momento, vai aparecer na sua tela o nosso QR Code para você fazer o depósito da sua oferta, você fazer o Pix e também a chave Pix. Aí você escolhe qual a melhor forma. Enquanto isso, enquanto nós vamos depositar a nossa oferta de gratidão ao Senhor, vamos ouvir o Ministério de Louvor cantando o hino Nada Vai Me Abalar. Mesmo que alguma mãe do seu filho se esquecesse, Cristo é fiel, sempre é fiel. E se neste mundo vir por caminhos tortuosos tenha que andar, Deus comigo está. Basta olhar ao meu redor, as batalhas que já tive, Ele estava lá, pronto a me ajudar. Nada vai me abalar, pois abrigo bem seguro eu vou encontrar. O meu coração descansará nos braços do Senhor Jesus. Se Ele ao meu lado está, não haverá o que temer. Quando fraco eu estou e com fé muito vacilante quero desistir, sem ter onde ir. Mas por mim Deus tem amor e com forte mão me guia outra vez ao lar pra recomeçar. Os meus olhos se abrirão e contemplarão o preço pago ali na cruz. Pelo bom Jesus, nada vai me abalar, pois abrigo bem seguro eu vou encontrar. O meu coração descansará nos braços do Senhor Jesus. Se Ele ao meu lado está, não haverá o que temer. Nada vai me abalar, pois abrigo bem seguro eu vou encontrar. O meu coração descansará nos braços do Senhor Jesus. Se Ele ao meu lado está, não haverá o que temer. Se Ele ao meu lado está, não haverá o que temer. Agradecemos a você que cooperou com a causa de Deus, que Ele possa retribuir em bênção sem medida. E chegamos neste momento a um momento muito especial, onde vamos aprender a cuidar do nosso corpo, que é o santuário de Deus. Vamos então para os minutos de saúde. E neste momento vamos passar a palavra ao diretor do Departamento de Saúde de nossa região, que é o nosso querido irmão farmacêutico Heleno Vitorassi. É com você, irmão Heleno. Olá, bom dia, irmãos. Nesta série Minuto Saúde, sempre temos apresentado os benefícios de uma fruta, de uma verdura, de uma planta. E hoje nós vamos falar sobre a coenzima Q10. É o impulsionador energético para uma vida saudável
e vibrante. Nos últimos anos, a medicina integrativa tem destacado a importância da complementação no cuidado da saúde. A coenzima Q10, também conhecida como a ubiquinona, é uma substância naturalmente produzida pelo nosso corpo, desempenhando um papel crucial na produção de energia das células, energia celular. A coenzima Q10, ela hoje já existe sintetizada em forma de cápsulas, como um medicamento. E você pode encontrar nas farmácias naturais, farmácias homeopáticas, esta grande vitamina, né? Esta coenzima Q10, ela tem 4 principais benefícios que nós vamos explorá-los agora. Primeiro, aumento de energia. Ela desempenha um papel fundamental na produção de energia nas mitocôndrias. Você sabe que dentro das organelas da célula, dentro da célula nós temos várias organelas e uma delas é a mitocôndria. A mitocôndria é a responsável pela produção de energia. E a ubiquinona, a coenzima Q10, é a energia da mitocôndria, as usinas de energia das células, né? Ao suplementar com a Q10, podemos experimentar um aumento na vitalidade e disposição física, beneficiando especialmente pessoas com fadiga crônica ou baixos níveis de energia. A CoQ10, como é chamada, né, desempenha um papel fundamental na produção de energia dentro das mitocôndrias, as usinas de energia das nossas células. A energia é essencial para o funcionamento adequado de todas as funções celulares e para manter o equilíbrio e a vitalidade do nosso organismo. A produção de ATP, que é a adenosina trifosfato, é a energia, né? A CoQ10 então está envolvida na cadeia de transporte de elétrons, um processo crucial para a produção desta energia. A principal molécula de energia utilizada pelo nosso corpo. Durante esse processo, a CoQ10 transporta elétrons entre as enzimas envolvidas na cadeia de transporte de elétrons, o que gera a formação de ATP. Portanto, ter níveis adequados de CoQ10 no corpo, no sangue, é essencial para garantir uma produção eficiente de ATP e, consequentemente, um bom suprimento de energia para a vida, para o prazer, para o trabalho, para a família, enfim, para a religiosidade, para o canto, para o louvor. Ela também tem uma ação antioxidante. A CoQ10 possui propriedades antioxidantes, o que significa que ela ajuda a proteger nossas células de danos causados pelos radicais livres. Olha que interessante. Os radicais livres são os que estragam a célula. É a ferrugem celular que desencadeia uma série de problemas aí, como células tumorais, células cancerígenas, né? Esses radicais livres são subprodutos naturais do metabolismo celular e também são gerados em resposta a fatores externos, como estresse oxidativo, poluição ambiental e dieta pobre. Quando os radicais livres não são neutralizados, eles também podem danificar as células e comprometer a sua função, levando a uma diminuição na produção de energia. Ao combater o estresse oxidativo, a CoQ10 preserva a integridade celular, promove um ambiente celular mais saudável, permitindo uma produção de energia adequada. A saúde cardiovascular também está intimamente ligada à produção de energia adequada. O músculo cardíaco requer grande quantidade de energia para funcionar corretamente. E a CoQ10 desempenha um papel crucial no fornecimento de energia para o músculo cardíaco, garantindo sua função adequada e a circulação sanguínea eficiente. Ao otimizar a saúde cardiovascular, a CoQ10 contribui indiretamente para um aumento geral na energia, uma vez que o coração é responsável por bombear o sangue
rico em oxigênio e nutrientes para todo o corpo, né? As mitocôndrias são os principais locais de produção de energia nas células. Com o envelhecimento e outros fatores, a função mitocondrial pode diminuir, resultando em uma produção reduzida de energia para o corpo. A COQ10 tem a capacidade de melhorar a função mitocondrial, que é a produtora de energia, né? Envolvidos na produção de energia para todo o corpo. Isso pode levar a um aumento consequente de energia para todo o corpo, né? E uma maior disponibilidade dessa energia para ser usada. Então, nós podemos obter em alguns alimentos, não somente em forma de medicamentos, mas em alimentos, como a castanha do Pará, a nozes, a semente de chia, a semente de linhaça, são sementes que contêm ômega, a classe dos ômegas, né? E servem como combustível para a produção de energia. Então, como incorporar a coenzima no nosso dia a dia? Ela serve para ser usada como um suplemento e a recomendação é 100 miligramas por dia. Existem as embalagens na apresentação de 50 miligramas, então deverá ser tomado 2 cápsulas ao dia. E existem as apresentações de 100 miligramas, toma-se 1 cápsula só ao dia. Além disso, existem outras maneiras de incorporá-la em seu dia a dia, como nos alimentos ricos, né? Como já apresentado. Que Deus abençoe você e que você cuide da sua saúde, comendo bons alimentos e sempre variando, não comendo só um tipo de alimento todo dia, né? Tente incluir esses alimentos nas suas refeições regulares, né? O azeite de oliva também é rico em COQ10, em coenzima. Até a próxima. Agradecemos ao irmão Heleno Vitorassi por tão importantes dicas de saúde que possam nos ajudar a cuidar desse patrimônio sagrado que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo. Chegamos a um momento muito especial do nosso culto, pois neste momento nós iremos ouvir a mensagem da palavra de Deus. E nós temos uma mensagem muito importante com a nossa irmã Simone, lá da igreja de Arthur Alvim, em São Paulo, e ela vai trazer uma mensagem muito importante da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Vamos ouvi-la neste momento. Boa noite a todos. É com muito prazer que eu estou aqui hoje para transmitir a mensagem do Senhor. O meu maior desejo é que o Senhor fale a vocês hoje e não eu. Que o Santo Espírito de Deus possa tocar nos nossos corações nessa noite, possa falar a você e a mim também. Alguns anos atrás, eu tive o privilégio de cursar o magistério. O magistério era um curso, para aqueles que não sabem, para a formação de professores. Então, você fazia o magistério e te dava direito a dar aulas de educação infantil e ensino fundamental 1. E no magistério, nós fazemos muitos estágios. Nós fazemos estágios em escolas públicas, estaduais e municipais. E fazemos estágio em escola particular também. E temos alguns estágios menores, com poucas horas, em lugares específicos. E nós tivemos que fazer estágio num lugar que se chama Casa Transitória. Eu não sei se hoje ainda tem esse nome, mas era um lugar onde crianças carentes iam estudar. E essas crianças carentes não eram só carentes, eram crianças filhas de presidiários que estudavam ali naquele lugar. E nós tínhamos que ir
e dar uma aula para aquelas crianças. Como nós não conhecíamos as crianças, nós pensamos, então nós vamos organizar a aula, mas para ficar um pouco mais legal, para a gente pegar uma amizade com as crianças, a gente pode começar perguntando o nome deles e o que eles gostariam de ser quando crescessem. Assim a gente vai conhecendo, vai interagindo com eles e a gente vai ter uma aula melhor e mais legal. E nós combinamos porque éramos eu e mais uma amiga, éramos em dupla. Esse estágio era feito em dupla. E nós fomos. E chegamos na sala de aula, eram muitas crianças, eram crianças pequenas por volta de 8, 9 anos. E nós começamos ali a perguntar então para as crianças, né? Começando a nossa aula. Como é seu nome? Aí respondia o nome. E o que você quer ser quando você crescer? Aí alguns responderam, eu quero ser médico, eu quero ser professor, eu quero ser dentista. E assim foram, cada criança dizendo o seu nome e o que gostaria de ser quando crescesse. E até que nós chegamos num menino, que eu não me recordo o nome dele, mas perguntamos para ele o que ele gostaria de ser quando ele crescesse. E a resposta foi muito interessante, nós até ficamos empolgadas com a resposta dele. Ele disse, eu quero ser como meu pai. Nossa, que legal, você quer ser como seu pai, muito bem. E o que seu pai faz? Meu pai é ladrão. Quando nós ouvimos a resposta dele, nós ficamos até imóveis, sem saber o que dizer. O que diríamos para aquele menino agora? E assim nós respiramos fundo. Nossa! E você? Já fomos para outra criança. Não entramos em muitos detalhes com eles, não. E aquela resposta impactou a minha vida de uma tal maneira que eu não consigo me esquecer daquele dia. E eu parei para pensar, sabe? O que nos influencia? E aí eu fui pesquisar um pouco e tem 2 pesquisadores do comportamento humano, são eles Piaget e Vygotsky, que eles dizem que a criança, ela observa e aí ela imita. Então o que acontece? A criança, dependendo com quem ela vive, a maioria delas com os pais, então elas observam tudo que seus pais fazem, e elas imitam todas as atitudes dos pais. E aí veio a calhar com a resposta do menino. Por quê? O que ele queria ser? Como o pai dele. Porque ele estava imitando o pai dele. E aí a gente pode pensar no seguinte. Então, se as crianças imitam os pais, ou, aquelas que não têm pais, aquelas que convivem com elas, e pode ser um irmão mais velho, pode ser um tio com quem ela convive muito. Então, se elas imitam essas pessoas, a maioria delas os pais, então toda a responsabilidade do que a criança vai virar, é dos pais, certo? Então, se um pai, ele é bem-sucedido, o filho vai ser bem-sucedido. Se um pai é honesto, o filho vai ser honesto. Mas e se um pai for desonesto? O filho vai ser desonesto. Se um pai for ladrão, o filho vai ser ladrão. Se um pai for um mentiroso, o filho vai ser um mentiroso. Se ele for um adúltero, o filho vai ser adúltero. E tantas outras características, se ele for agressivo, o filho vai ser agressivo. E as pesquisas mostram que os filhos que convivem com pais que brigam muito, se agridem tanto verbalmente quanto fisicamente, esses filhos têm uma grande perda, eles têm uma dificuldade tremenda de relacionamento quando eles crescem. E eles passam a duvidar até mesmo de que o casamento seja uma boa escolha, porque eles vivenciaram algo completamente diferente disso. E eles não querem viver aquilo que os pais deles viveram. Então a gente para pensar e está determinado o futuro do filho. É só olhar para o pai. Se eu olho para o pai,
eu vejo que o filho será. Mas não é bem assim. E nós podemos agradecer por isso. Porque coitado dos filhos que não tem culpa de nada do pai ser desonesto, e agora ele carrega essa carga por uma escolha que o pai fez e não foi a escolha que ele fez. E agora, gente, eu quero te convidar para junto comigo a gente abrir a Bíblia, para nós lermos um pouquinho uma história. Na verdade, eu vou contar a história, porque eu gosto muito de contar histórias e as crianças que estiverem aí podem acompanhar e aí fica bem mais dinâmico. Mas está escrito no livro de 1 Samuel, essa história, a partir do capítulo 1, tá bom? E aí vai seguindo ao longo dessa história. E lá no livro de Samuel, vem contando a história de uma família em que uma mulher, um marido era casado com a esposa. Eram só os dois, Eucana e Ana. Esse era o casal. Só que existia um problema. Ana não conseguia ter um filho. Imaginem só, a frustração dela por não ter um filho. E a frustração de Eucana em não poder ter descendentes. Isso era uma frustração muito grande, principalmente na época. Hoje a gente percebe muitos casais fazendo inseminação artificial para poder tentar ter um filho, caso eles não possam naturalmente. E imaginem aquela época que o filho era muito importante para eles. E não era um, eram vários filhos. Mas Ana não conseguia. E aí Eucana agora toma uma decisão. Eu vou então arrumar uma outra mulher que possa me dar filhos. Mas Ana, eu te amo. Eu vou continuar te amando, você vai continuar sendo minha esposa, mas eu preciso de filhos. E aí, Eucana se casa com uma outra mulher, que se chama Penina. E a Penina começa a ter muitos filhos. E agora ela passa a humilhar Ana. E Ana agora sofre muito, porque além dela não conseguir ter filhos, essa é a maior frustração dela, mas ela convive com uma pessoa muito má. Uma pessoa que fica o tempo todo falando para ela, jogando na cara dela que ela pode ter filho e Ana não pode. E agora, Ana perde a vontade de viver. Ela não tem mais motivação para viver. E a única esperança de Ana é ela se jogar aos pés de Deus. Em uma determinada festa, eles tinham um costume, né? Eucana era levita e ele ia sempre às festas, aos cultos determinados, nas datas determinadas, à cidade de Siló, que era onde tinha o templo lá onde eles adoravam. E uma dessas idas, Ana entra no templo e agora ela clama, ela chora, ela ora diante de Deus, do Deus Todo-Poderoso, e ela implora para Deus ter misericórdia dela, para Deus olhar para ela e para Deus atender o clamor dela. O sacerdote, ele estranha tudo que Ana está fazendo, porque pensa em uma pessoa prostrada e chorando e meio mexendo só os lábios, porque ela não saía som, e ele agora olha para ela e diz: você está bêbada? O que você está fazendo aqui na igreja, no templo? Bêbada desse jeito? Você precisa sair daqui. E agora a Ana fala: não, eu estou com meu coração dilacerado, meu coração está muito triste, angustiado, eu estou clamando ao meu Deus, eu não estou bêbada. E aí o sacerdote se vira para ela e diz: vai em paz, Deus vai atender o seu pedido. E foi exatamente isso que aconteceu. Ana foi para sua casa e tempo depois ela engravidou de um bebezinho. Só que lá naquele dia Ana fez uma promessa a Deus. Ela prometeu: Senhor, se o Senhor atender o meu pedido, se o Senhor me der um filho, esse filho vai ser dedicado a ti, eu vou devolvê-lo ao Senhor. E Ana teve o filhinho dela, nasceu um lindo menininho, ela deu o nome dele de Samuel. E Samuel
até os 2 anos, enquanto mamava, aproximadamente 2 anos, ele ficou com sua mãe. Depois disso, ela levou Samuel até o templo. E aí a gente para pensar agora na situação. Ana tinha um problema dentro da casa dela. E ela pegando Samuel e levando-o para o templo, talvez pudesse salvar Samuel. Por quê? Pela influência ruim que ela vivia, que ele viveria na casa dela, dos pais, talvez ele seria mal sucedido se pensasse como Piaget e Vygotsky. Mas o templo, naquela época, Eli, a Bíblia vem falando, que Eli foi um sacerdote que se afastou de Deus. Ele não ouvia Deus. Ele precisava ter corrigido seus filhos eram muito maus. Ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Eles faziam tudo que não era de acordo com a vontade de Deus. Eles transgrediam o templo, eles chegaram ao ponto de levar mulheres para dentro do templo. Eles usavam os utensílios do templo, eles não poderiam fazer isso. Eu quero ler com vocês aqui um pedacinho do livro Patriarcas e Profetas, onde vem contando essa história um pouquinho mais detalhada. Se você nunca leu e quiser ler, vale muito a pena, é uma leitura muito boa. Esse livro vem contando dos nossos patriarcas, né, os primeiros e os profetas que foram existindo. Mas eu quero ler para vocês aqui na página 424 desse livro, que vem falando sobre Ofni e Finéias. Olhem só o que vem falando aqui. Era, pois, muito grande o pecado desses mancebos perante o Senhor. Esses sacerdotes infiéis também transgrediam a lei de Deus e desonravam o ofício sagrado pelas suas práticas vis e degradantes. Todavia, continuavam a poluir com sua presença o tabernáculo de Deus. Muitos dentre o povo, cheios de indignação anticorrupto procedimento de Ofni e Finéias, deixaram de subir ao lugar designado para o culto. Assim, o serviço que Deus ordenara era desprezado e negligenciado, porque se achava ligado com os pecados de homens ímpios, ao mesmo tempo em que aquele cujo coração era inclinado ao mal se tornavam audazes no pecado. E vem falando muito mais deles. Eram homens muito maus. E agora, Ana vai levar Samuel para viver aonde? Ele tinha só 2 aninhos. E agora ele vai viver no meio de pessoas más como essa. Então, o futuro de Samuel estava decidido. Acabou para Samuel. Ele ia ser infiel como Ofni e Finéias e como Eli, porque Eli, Deus advertiu ele, Eli, você precisa corrigir seus filhos, você precisa falar com seus filhos. Mas Eli não atendi. Coitadinhos dos meus filhos, eu vou ficar brigando com eles o tempo todo. Eles não estão fazendo nada de tão mal assim, enquanto eram crianças. Mas quando cresceram, o que viraram? Homens muito maus, que não temiam ao Senhor. E Samuel foi morar com essas pessoas. Mas Samuel, a Bíblia vem falando, tomou uma decisão muito importante. Ele decidiu não se influenciar, não ser influenciado por nenhum daqueles homens. O Patriarcas vem falando que ele se afastava, ele evitava Ofni e Finéias, estar muito próximo a Ofni e Finéias, por toda a maldade que eles faziam. E Samuel, ele cresceu, um menino tão bom. Aqui na Bíblia, o texto que foi lido no começo, 1 Samuel 2:26 diz assim: mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Samuel, ele foi um jovem que trouxe alegria novamente para a vida de Eli. Eli amava muito Samuel, porque Samuel era um jovem, um menino temente a Deus. Ele decidiu que a influência dele viria do céu.
e não daqueles homens com quem ele convivia. Sabem que Deus, Ele escolhe sim os seus sacerdotes, aqueles que Ele quer que ministrem para Ele, que falem dEle, que dirijam o povo, que dirijam as famílias, porque cada família tem o seu sacerdote. Mas quando o sacerdote não faz o seu papel, quando o sacerdote decide se afastar de Deus, toma a decisão de ser influenciado por outras coisas, Deus suscita jovens, suscita meninos, como Ele suscitou, como Ele levantou Samuel, um jovem fiel, que agora, sabem o que está escrito aqui? Nenhum profeta, ninguém teve a autoridade que Samuel teve na idade que ele teve. Eles eram todos instituídos depois dos 25 anos, mas Samuel não. Ele era ainda um menino quando foi chamado de noite, quando Deus chamou Samuel. A princípio ele não entendeu a voz de Deus. E foi procurar Eli pensando que Eli que estava o chamando. Mas depois de 3 vezes, na 4ª vez que Deus chamou, Samuel disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Deus queria ter falado com Eli, porque Eli tinha sido escolhido para isso. Mas Eli não deu ouvidos. E agora Deus levanta um menino, um jovem, bem novinho, para ouvir o que Deus queria dizer. E para continuar a sua obra, porque a obra de Deus nunca para. E hoje eu quero dizer para vocês, quem está te influenciando? Você jovem, você adolescente, quem está influenciando a sua vida? Você criança, por quem você está sendo influenciado? Quem você está imitando? Quem você está seguindo? Deus quer que você siga a Ele, que você imite a Ele, que Ele seja a influência da sua vida, que Ele guie os seus passos, que Ele te transforme, para que você possa ouvir Ele falar com você. Samuel, agora você vai e faça isso. Foi isso que Deus fez. Deus disse para Samuel tudo o que iria acontecer com Eli e com seus filhos. E Deus quer usar você hoje, mas você precisa deixar Deus te influenciar. E como foi a vida de Samuel depois que ele deixou Deus influenciá-lo? Como foi? Foi de fidelidade, sempre fazendo a vontade de Deus. E Deus falava com Samuel e Samuel atendia o que Deus falava. E ele advertiu o povo. E ele ungiu o primeiro rei de Israel. O rei Saul foi ungido por Samuel. E quantas vezes Samuel advertiu Saul de que ele estava fazendo coisas erradas, porque Deus falava com ele e dizia o que ele devia fazer. Samuel ungiu o 2º rei de Israel, o rei Davi. Deus quer usar você hoje. Deus quer ser a sua influência. E sabem que as marcas da influência de Deus na vida de Samuel marcaram profundamente muitos corações naquela época e marcam muitos corações até hoje. Deus quer marcar o seu coração. Ele quer que a influência dele marque o seu coração, para você poder marcar muitos corações com a sua influência. E se você deixar Deus fazer isso com você, a sua vida vai ser completamente transformada, vai ser completamente diferente. O seu desejo vai ser fazer a vontade do teu Deus. O seu desejo maior vai ser deixar o teu Deus feliz e falar para as pessoas desse amor tão grande que Ele tem e do quanto Ele deseja nos salvar. Eu quero te convidar para que você possa entregar a sua vida hoje para Deus. Entrega.
Entrega, deixa Ele fazer uma obra em você. Deixa Ele te influenciar. Deixa Ele marcar a sua vida para sempre. Para que você possa marcar a vida de muitas pessoas que estão ao teu redor. E pessoas que você nem imagina. Porque hoje nós temos a tecnologia. Eu não sei quem está me assistindo aqui. Mas Deus sabe. Deus te conhece e Ele quer falar com você. É com você que Ele está falando. Ouça o chamado de Jesus. A música que vai ser cantada agora diz assim: a minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei o meu Senhor. Sobre terra ou mar, aonde quer, onde Deus mandar, eu irei. Que essa possa ser a sua oração hoje. Que Deus toque fundo no seu coração e você possa fazer essa entrega que Ele deseja que você faça. Que Deus te abençoe. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre. Agradecemos a nossa querida irmã Simone pela bela mensagem, que o Senhor possa ser louvado e engrandecido. Neste momento nós vamos orar ao Senhor por todos os nossos pedidos de oração. A você que colocou o seu pedido no chat, vamos orar pelas famílias, pela igreja, pelo ministério, pelos pródigos. Vamos neste momento entregar-nos ao Senhor. Querido Deus, amantíssimo Pai Celestial, muito obrigado pelas Tuas bênçãos e misericórdias. Queremos também Te agradecer por neste momento havermos ouvido a Tua palavra sobre a vida de Samuel. Que possamos ter a mesma fé que Ana teve de consagrar o seu filho nas mãos do Senhor. Que o Senhor possa nos dar o poder do alto, o poder do Espírito Santo e que o Senhor possa atender todas as nossas orações. Te pedimos em prol das famílias, dos pródigos que se afastaram do teu redil, as pessoas que estão com problemas, estão com dificuldades, aqueles que estão enfermos à espera de um milagre. Queremos pedir que o Senhor possa visitar cada família e cada lar. Dá-nos um restante de dia abençoado. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Gosto muito de correr, brincar, sorrir, pular até o anoitecer. Quando mamãe me chama pra ajudar, eu vou correndo obedecer. Pra ser feliz aqui, vivendo muito mais, eu devo respeitar a Deus, honrando aos meus pais. Vou sempre ajudar, disposto a obedecer, e a Deus serei leal. Os meus avós eu vou honrar e amar, pois eles são exemplo para mim. Os mais idosos eu vou proteger, cuidando deles até o fim. Pra ser feliz aqui, vivendo muito mais, eu devo respeitar a Deus, honrando aos meus pais. Vou sempre ajudar, disposto a obedecer, e a Deus serei leal, pois quero bem fazer. E a Deus serei leal, pois quero bem fazer. Neste momento agradecemos a você, querido internauta, por haver estado conosco durante todo este culto. Não se esqueça de dar o seu like se você ainda não deu, compartilhe e também se inscreva no nosso canal. Nós vamos ficar por aqui, esperamos você amanhã a partir das 20 horas no horário de Brasília, 19 horas no horário local, para o culto de louvor e adoração com o irmão Sênio Valenzuela. Vamos ficar por aqui e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.